Boa noite a todos. Vou continuar o tema relacionado a soluções. Sou professor de Física ou Química de vocês, o Gabriel. Vou me apresentar mais uma vez. E vamos aí dar prosseguimento à disciplina, né? Espero que vocês tenham visto o primeiro vídeo que eu relembrei alguns conceitos, né, de substância pura e assim como definir o que são misturas. Agora vamos continuar nessas definições, agora de uma maneira mais ampla, porque no final daquele vídeo eu dei a definição de soluto, dei a definição de solvente, porém aqui escrito no quadro e explicado mais lentamente, acho que dá para entender o conceito melhor. Soluções, conforme vocês leram, espero que tenham lido, né, nos slides, são misturas homogêneas, conforme já tinha dito, são misturas que contêm uma única fase. Ou seja, se eu tenho aqui, por exemplo, um recipiente, até aí tudo bem, com uma certa quantidade de água, ótimo, e vamos supor que eu acrescente açúcar, uma quantidade de açúcar, no outro exemplo do sal, agora vamos botar o açúcar, né, que é o meu sólido, uma substância capaz de se misturar à água, de dissolver em água. Até aí tudo bem? E vamos supor que eu acrescente uma quantidade capaz de se misturar totalmente. Até aí tudo bem? Quando vocês fazem essa junção entre essas duas substâncias, o que vocês observam? Normalmente vocês observam somente a água. Até aí tudo bem? Embora eu observe somente a água não está presente. Também tem uma outra substância, que é o açúcar, que está se dissolvida na água. Então, se eu observo um aspecto homogêneo, ou seja, eu só consigo observar uma única substância, quer dizer que essa mistura só possui uma única fase. Tudo bem? Esse tipo de mistura é classificada como mistura homogênea. Até aí tudo bem? Formada por dois tipos de componentes principais. Um é o soluto, o outro é o solvente. O que é o soluto? Substância capaz de se dissolver ou ser dissolvida em outras substâncias. Que neste caso aqui é o meu sólido, o açúcar, que vai ser capaz de ser dissolvido em que? Em água. É capaz de se misturar em água, até aí tudo bem? Então, soluto, substâncias capazes de serem dissolvidas ou se dissolverem em outras substâncias. Até aí tudo bem? E eu também tenho, no caso, o meu solvente, que é a lógica inversa. Se uma substância ela se dissolve, é porque a outra é capaz de dissolver esta determinada substância. Essa outra é determinada solvente. Substância capaz de dissolver ou solubilizar outras substâncias, que nesse caso é a água que consegue solubilizar o açúcar. Tudo bem? Então, aí eu tenho formada a minha solução. Eu também tenho outros exemplos de soluções, né, conforme visto nos slides, que são as soluções sólidas e as gasosas. Exemplo de sólidas, as ligas metálicas e soluções gasosas, por exemplo, o ar atmosférico. Porém, eu gosto de dar exemplos para explicar o que é soluto e o que é solvente, utilizando as chamadas soluções líquidas, conforme vocês já devem terem lido, que são as mais usuais que a gente utiliza no cotidiano, tudo bem? Então vamos prosseguir aqui. Mais uma vez, definições de soluções chamadas diluídas. Quais são as características principais dessas soluções chamadas de diluídas? Vamos lá, o que isso quer dizer aqui, esse linguajar? Que a quantidade de soluto ela é muitíssimo menor que a quantidade de solvente. Então, a quantidade de solvente ela é bem superior à quantidade de soluto. Utilizando um exemplo do cotidiano. Vamos lá? Mais uma vez, um recipiente com uma certa quantidade de água presente. Certo? Vamos supor que esses asteriscos, essa determinada quantidade, 3 asteriscos, seja o meu sólido, pó de café, o soluto, tudo bem? Vamos lá. Vamos supor que eu acrescente somente essas 3 quantidades de pó de café para uma determinada quantidade de água, mas que essa quantidade de pó de café ela é muito menor. Ela é muito menor em comparação à da água. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o meu café está ralo, meu café está fraco. Eu adicionei pouquíssimo soluto em comparação com a quantidade de água que eu tenho. Aí vocês falam assim, nossa, que café está fraco.
Sente mais o gosto da água do que propriamente de café. Parece mais água que café. Café ralo. Então esse é um exemplo de soluções diluídas. Tudo bem? Passo que meu inverso eu tenho as chamadas soluções concentradas. Vamos supor uma lógica. Se nas diluídas a quantidade de solvente era bem maior que a quantidade de soluto, nas concentradas vai ser o quê? O inverso. A quantidade de soluto ela é bem maior do que a quantidade de solvente. Mais uma vez, temos aqui representado um recipiente. Eu acrescento uma certa quantidade de água, tudo bem? Só que agora a quantidade de café, pó de café que eu estou acrescentando, é bem maior. Os asteriscos aqui, 3, 5, 8, 11 asteriscos, por exemplo. O que isso quer dizer? Uma quantidade bem maior do pó de café em comparação a que eu tenho, né, em relação à quantidade de água. O que eu falo sobre esse café? Que o café ele é bem forte, ou seja, está bastante concentrado, certo? Daí, essa definição de soluções concentradas, tudo bem? E existe uma operação em que eu possa, digamos assim, diluir essa solução concentrada. E como é que eu faria isso? Aumentando a quantidade de solvente, certo? Se o café está bem forte, eu quero fazer ele se tornar mais fraco. Eu vou acrescentando o quê? Mais água. Até chegar ao ponto onde eu quero um café ideal, por exemplo. Um outro ponto de exemplo de soluções diluídas ou concentradas, vamos supor exemplo, né, no seu café da manhã. Sabe aquelas caixinhas de suco que tem aqueles sachês de suco? Até aí tudo bem? Que normalmente vamos considerar aquela parte sólida, tudo bem? O suco, né? Vamos considerar como sendo soluto e a água é meu solvente. Se eu encharcar, por exemplo, um recipiente, no caso um copo, colocar muito sólido, mas quantidade muito pequena de água, a quantidade de soluto vai ser bem maior que a quantidade de solvente. Então eu tenho uma solução concentrada. E como é que eu faria para diminuir essa concentração, para que ela se torne mais diluída? Eu vou acrescentando mais água. Agora, na casa das soluções diluídas, por exemplo, vamos supor agora que eu acrescente uma enorme quantidade de água no meu copo, no meu recipiente, e acrescente muito pouco do meu suco, do meu sólido. Vai aparecer mais água do que propriamente suco. Então, nesse caso, tem uma solução diluída. Até aí, tudo bem? E essas são algumas definições aí importantes.